Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E disse-lhes: Atenção! Tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. E contou-lhes uma parábola. A terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Descansa, come, bebe e aproveita. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós contemplamos Jesus Cristo nos exortando sobre a ganância. Porque a ganância, ela nos faz nos apegar tanto às coisas dessa terra, que nos impede de olhar para o céu. A ganância vai fazendo com que nós nos tornemos tão apegados que nós esquecemos daquilo que mais importa na nossa vida. Por isso que Jesus Cristo ele vai nos chamar a atenção sobre esse ponto essencial, que é o combate contra o apego material. Primeiramente, no Sagrado Evangelho, um homem vai pedir para Jesus dizer ao seu irmão para que reparta os bens. Jesus ele vai dizer: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Veja que Jesus Cristo fala de todo tipo de ganância. Existem 3 tipos de ganância principais. A primeira é a ganância dos bens materiais. A segunda é a ganância dos bens relacionais. E por fim, a terceira é a ganância daquilo que são os bens espirituais. Por isso nós precisamos ter esse cuidado na nossa vida, porque quando nós vamos cada vez mais crescendo nessa ganância, nesse desejo de possuir coisas, nós vamos perdendo o verdadeiro sentido da nossa vida, que é uma vida de generosidade, de caridade, de amor para com o próximo. Por isso que Jesus Cristo depois conta uma pequena parábola, dizendo: a terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros e construir maiores. Neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Aqui Jesus, nessa parábola, ele nos chama a atenção sobre aquilo que a ganância faz na nossa vida, que inibe a nossa capacidade de refletir, de pensar com verdadeira caridade e misericórdia. Veja que esse homem, a terra dele deu uma grande colheita, mas ele não tendo aonde colocar a sua colheita, ele pensa em destruir os seus celeiros para construir outros maiores. Veja que aqui o que a ganância faz? A ganância faz com que a pessoa perca a capacidade de generosidade,
a capacidade de partilha, de caridade para com o próximo, porque ele prefere destruir os seus celeiros para construir outros do que partilhar aquilo que poderia sobrar da sua colheita. Veja que destruir celeiros e construir outros vai custar muito mais caro do que partilhar aquilo que sobra da colheita. É isso que a ganância faz com a nossa vida. Nos rouba a capacidade de refletir, de pensar, de chegar a essa conclusão de que a partilha é o melhor caminho para a administração dos nossos bens. E como essa pessoa gananciosa ela não consegue partilhar, ser caridosa com o próximo, ela começa justamente a isso, a se apegar tanto às coisas materiais que ela não quer perder nada. E quando ela tem esse desejo de não perder nada, ela acaba perdendo. Por isso que precisamos ter essa docilidade para lidar com a ganância, mas lidar com aquilo que Deus nos concede como bens de administração, porque o que sobra não é nosso. E nós precisamos entender muito bem isso para sermos capazes de transmitir o que nós recebemos para o nosso próximo, para que nós possamos verdadeiramente administrar bem os dons de Deus em nós. Por isso que nós vemos justamente no final do Evangelho, na parábola, Jesus faz uma exortação, onde ali Deus diz: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida, e para que ficará o que tu acumulaste? Veja que Jesus Cristo nos chama a atenção novamente sobre esse acúmulo de riquezas. E ele vai dizer que ainda hoje pedirão a sua vida. Isso significa que nós não sabemos o momento da nossa morte. Para a eternidade nós não levamos nada de material, mas nós levamos unicamente os bens espirituais que nós cultivamos. Esses bens que crescem em nós através da caridade, através do amor, da misericórdia, através da generosidade. Porque quanto mais nós vivemos assim, mais nós seremos esses grandes instrumentos de Deus. Porque não basta ter muitas coisas nessa terra para que nós possamos ser salvos. A pessoa que trilha o caminho de salvação, ela tem o necessário sobre esta terra para que realmente não se apegue tanto aos bens passageiros, mas seja plenamente apegada aos bens eternos, que é a presença do próprio Deus. Que nós possamos crescer na nossa capacidade de reflexão para lutar contra a ganância, para lutar contra essa dificuldade de exercer a generosidade, para que realmente nós possamos juntar um verdadeiro tesouro no céu, para que possamos ser ricos unicamente diante de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.